Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos estar no terceiro dia de leitura do livro de 2 Samuel. Eu sou Matheus Sanches e estarei com você em mais uma exposição. Espero que você seja muito abençoado como eu fui pela leitura. Na verdade, eu quero te encorajar a ler para que nesse momento a gente possa refletir nos principais pontos e compreender os porquês de alguns acontecimentos. Nós começamos aqui no capítulo 7. E esse capítulo para mim é extremamente emocionante. O texto começa dizendo que pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Aí certo dia Davi disse ao profeta Natã: veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda. Natã disse ao rei: faça o que estiver em seu coração, e o Eterno está com você. E o interessante é que o Senhor falou com Natã logo após. Eu fiquei encantado com esse acontecimento. Capítulo 4, verso 4, do capítulo 7. Deus vai dizer assim, mas naquela noite o Eterno disse a Natã: vai dizer a meu servo Davi, é isto que o Eterno diz sobre esta questão. Você quer construir uma casa para eu morar. Por quê? Até hoje nunca morei numa casa. Desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito, durante todo esse tempo permaneci numa tenda. Em todas as minhas jornadas em Israel, nunca exigi dos líderes que designei para pastorear Israel a construção de uma casa de cedro para mim. Quando você lê até aqui, parece que Deus está falando assim: pô, Davi, o que você está querendo inventar, cara? Eu nunca pedi isso, né? Eu disse para fazer tendas para mim, eu nunca quis uma casa. Parece até que se você ler até aqui, parece que Deus está reprovando o desejo de Davi de construir uma casa. Mas aí no verso 8, olha que interessante, Deus vai dizer assim, por isso diga ao meu servo Davi, o Senhor dos exércitos de anjos diz assim, eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu acomodei por todos os lugares que você foi e ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre todas as pessoas mais importantes da terra. Vou designar um lugar seguro para o meu povo, a fim de que tenha estabilidade numa terra própria. E aqui o Senhor começa a trazer palavras sobre Davi. Ali no verso 11 ele vai dizer o seguinte, o Eterno tem ainda mais esta mensagem. Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando sua vida chegar ao fim e você for para o sepulcro, um dos seus descendentes levantarei, um descendente do seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele, e ele edificará uma casa em minha homenagem, e eu preservarei o reinado dele. O Senhor traz aqui um monte de informação para Davi. Davi está acabando de ouvir, você não vai construir uma casa para mim, quem vai construir vai ser seu filho. Mas eu vou estabelecer para você uma dinastia, eu vou preparar uma casa para você. E isso é tão lindo, que o que Deus está dizendo para Davi, quando a gente entende o contexto, não é o seguinte, cara, você está inventando moda. Ele está dizendo, olha, a vida toda só foram feitas coisas que eu pedi. Fui eu que pedi para fazer o tabernáculo, fui eu que pedi para fazer a tenda, fui eu que pedi, mas agora eu não pedi, você se dispôs a fazer. Ou seja, Davi, de alguma forma, conseguiu, em adoração, acessar as vontades de Deus, sem que Deus tivesse dito uma só palavra. E isso vai marcar a trajetória da vida de Davi, alguém que conhece Deus, alguém que conhece as vontades de Deus, alguém que conhece os desígnios de Deus, e quando ele decide fazer isso, é algo que estava no coração de Deus, é algo que Deus tinha designado fazer, mas que ainda não tinha dito a ninguém, a nenhum dos seus profetas, e Davi tem um entendimento de que ele iria fazer uma casa para o Senhor. E o jeito que Davi, eu quero que você grave muito essas palavras aqui agora, do verso 18, Davi diz assim, o rei Davi entrou na presença do Senhor e orou, quem sou eu, Senhor eterno? E quem é a minha família para que eu chegaste a este ponto? E isso não é nada comparado ao que está para acontecer, pois falaste sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre desta época, Senhor eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor eterno. Sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és e por tua graça, e me deixaste saber disso. Olha a compreensão de Davi, olha que diálogo entre dois amigos. Davi querendo fazer algo para Deus, Deus querendo fazer algo para Davi, Davi reconhecendo que não era por causa dele, mas apesar dele, e que era a graça de Deus agindo sobre ele. Quando nós terminamos o capítulo 7, eu falei para você gravar a fala de Davi no 18, que nós vamos retomar ela no 9, né? Porque ele vai dizer assim, quem sou eu, Senhor?
e quem é a minha família para que chegasse a esse ponto. Aí no verso 8, parece que ele vai dizer que depois desse encontro, vai dizer os povos que Davi venceu, derrotou e subjugou. Ele vai falar sobre os filisteus, sobre os moabitas, ele vai falar sobre Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Vai falar como foi que ele destruiu ele, como foi que ele venceu, o que ele tomou. Depois vai falar sobre os arameus de Damasco. E ele vai falando a lista de pessoas, dos edomitas, no Vale do Sal. E termina dizendo assim, o Eterno concedia vitória a Davi por onde quer que ele fosse. E o capítulo 8 vai terminar assim, trazendo uma lista da estrutura de liderança de Davi. Vai dizer, assim Davi reinava sobre todo Israel, ele era correto e imparcial, em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, ou seja, o sobrinho de Davi. Lembra do Joabe? Joabe é um cara extremamente importante em toda a história. Ele é um fiel escudeiro de Davi durante o primeiro livro de Samuel. Depois ele começa a mostrar sua insegurança e mostrando comportamentos que eram perigosíssimos, ou seja, agindo ao contrário da vontade de Davi, um líder que não estava alinhado com Davi. Ele amava Davi, ele era poderoso, era leal a Davi, mas não era leal à visão de Davi. Vai falar de Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era o secretário, Benaia, filho de Joiadá, era chefe dos queretitas e dos peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Olha, mostra toda essa história, toda essa estrutura da liderança de Davi. E aqui nós entramos em outro capítulo muito, muito belo, que é o capítulo 9, que vai falar sobre Mefibosete. Lembra lá atrás? Eu disse assim, gente, grava o nome de Mefibosete, esse menino que caiu do colo de sua ama no dia da morte de Saul e Jonatas. Ele era filho de Jonatas, ele acabou ficando aleijado. Eu disse que ele seria importante, aqui nós começamos a voltar a falar dele. E aqui começa com um ato de graça de Davi. Davi diz assim, ó, certo dia Davi procurou saber, ainda existe alguém da família de Saul, se houver gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, o cara era escravo antigamente, Saul havia morrido, o nome dele era Ziba, né? E ele foi levado à presença de Davi e o rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu que era. E aí no 3 ele vai dizer o seguinte, o Senhor perguntou, ainda existe alguém... O rei perguntou, ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? E Ziba vai contar aqui sobre Mefibosete, vai dizer que ele era aleijado, que ele morava numa cidade chamada Lodebar, e o rei mandou buscar ele. E quando Mefibosete se apresenta para Davi, ele se apresenta, imagina, ele é filho de Jonatas, ele não sabia, talvez, a grande amizade que o pai dele tinha com Davi. Nesse momento ele é neto do antigo rei, e o rei atual está chamando ele ali. Imagina, ele deve ter passado mil pensamentos na mente dele, o normal era o rei atual exterminar toda a descendência do antigo rei, mas ele está diante de um rei diferente, que chama o neto do antigo rei para prestar a ele honra, por conta de uma amizade de Jonatas que nem estava mais ali, que nunca saberia, ou seja, era uma resposta de Davi para Davi, porque Jonatas nunca saberia dessa resposta de Davi, mas Davi tinha que dar uma resposta àquilo que ele havia prometido. E aí ele tranquilizou, o verso 7 vai dizer que Davi tranquilizou Mefibosete e falou para ele, cara, vou te devolver tudo, todas as propriedades do seu avô, e você vai ficar comigo todo dia, você vai comer na minha mesa. E olha aqui o que Mefibosete vai dizer aqui no verso 8. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse, quem sou eu para merecer a sua atenção? Um cão morto como eu. E aí Davi continua dizendo, olha, a partir de agora você vai morar aqui, você vai comer aqui. Ziba, que era um antigo escravo do seu avô, agora vai ser seu escravo, vai te servir, vai cuidar de você. E o texto termina dizendo que Mefibosete viveu em Jerusalém participando de todos os dias da mesa do rei. E ele era aleijado de ambos os pés. Era um homem independente, um homem que jamais sonhou em ter alguma coisa, que de repente vê um rei o chamando. E o que me chama a atenção aqui é que Davi, ele passou para frente a graça que o alcançou. Né? Davi tratou Mefibosete assim como Deus o tratou. Até as respostas de Mefibosete e de Davi são parecidas diante da graça. O Davi diante da graça de Deus, dizendo quem sou eu e quem é a minha família, e Mefibosete diante da graça de Deus, revelada através da atitude de Davi, dizendo quem sou eu, ou seja, um reconhecimento de que o que eles estavam recebendo nada tinha a ver com merecimento, mas tinha a ver com graça e benevolência do doador. É importante que a Bíblia ela atrela por diversas vezes o nosso comportamento ao comportamento de Deus para conosco. A Bíblia diz que a medida que nós usamos para medir, vão nos medir.
A Bíblia diz, quando Jesus está falando do credor incompassivo, ele está dizendo que o servo que não perdoa não reconheceu o perdão recebido de seu senhor. Ou seja, nós não perdoamos porque o ofensor merece o perdão. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós não agimos com graça com aqueles que não merecem porque nós somos alguém que começou algo. Nós nada damos, nós só somos o reflexo daquilo que recebemos. Então, se você reconhece que recebeu a graça do Senhor, que você não é digno de ter o que você tem, a sua vida precisa condizer com isso, sendo um transmissor da graça de Deus. Davi recebeu da graça e foi gracioso, e que a graça que te alcançou também alcance outras pessoas, para que elas conheçam a graça de Deus através da sua vida. Que você tenha um lindo dia e que Deus te abençoe.